A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para dar continuidade à nossa dinâmica, né? Primeiro foi o irmão Jailson, depois o irmão Souza e agora passou a oportunidade para mim. Antes de começar, eu quero falar aqui sobre um método de leitura da Bíblia que eu aprendi um dia desses. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está contrário porque a câmera está frontal. Mas é uma pergunta que você deve se fazer. O que Deus quer que eu saiba, o que Deus quer que eu sinta e o que Deus quer que eu faça. E para falar hoje sobre o livro de Daniel, eu vou usar essa dinâmica. O que Deus quer que eu saiba, o que Deus quer que eu sinta e o que Deus quer que eu faça. Bom, eu quero ler aqui em Daniel, capítulo 2, o versículo 14 ao 17, que diz assim: Mas quando Arioque, comandante da guarda do rei, que estava encarregado de matar os sábios, veio procurar os 4, Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria. Ele perguntou a Arioque: Por que o rei está tão furioso? Por que ele deu uma ordem tão severa? Aí Arioque lhe contou tudo o que havia acontecido. Então Daniel foi ver o rei. Dei-me um pouco de tempo, Senhor. Eu lhe contarei o sonho e o seu significado, disse Daniel ao rei. Então Daniel foi para casa e contou o caso a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Que o Senhor possa falar conosco e possa usar a mim, para falar com vocês. Posso colocar a palavra no meu coração e que do meu coração possa ir para o seu coração. Em nome de Jesus. Bom, antes de falar sobre o texto lido, eu quero recapitular o primeiro versículo, a primeira parte, que é o capítulo 1, o que foi falado muito bem pelo irmão Jailson, um contexto histórico, e o irmão Souza também. Vou falar primeiro sobre o que Deus quer que eu saiba. Bom, o capítulo 1 pode ser subdividido em o prelúdio histórico, jovens aprovados e integridade vindicada. O prelúdio histórico ele está no capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala que foi no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. E o que eu achei interessante é que diz que, no versículo 2, que o Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, que é rei de Judá. Porque às vezes Deus permite que algum mal aconteça para dar uma vitória maior. Então, Deus permitiu que Nabucodonosor vencesse Jeoaquim, rei de Judá. Uma curiosidade histórica e que o irmão Souza retratou bem é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram de famílias ricas, como fala aqui no versículo 3. Que eram rapazes da família real e de famílias ricas e importantes de Judá. Então Daniel, ele era um rapaz importante. E assim que foi levado para Babilônia, ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Apenas 12 anos de idade. Assim que chegaram lá, os rapazes foram para a presença de um chefe, que era chefe oficial do Palácio Real, que eu não sei bem como é que fala o nome, acho que é Aspenais, alguma coisa tipo assim. E a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome dos rapazes. A partir dessa mudança, era que daí em diante, tudo ia mudar na vida deles, Daniel foi mudado para Belsazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Quando chegaram lá, colocaram o nome de Belsazar, que significa o tesouro de Bel. Ananias, que significa o Senhor tem sido bondoso. Trocaram o nome por Sadraque, que significa a inspiração do sol. Misael, que significa ele é alguém que vem de Deus. Transformaram em Mesaque, que é aquele que pertence à deusa de Sesaque, a deusa Sesaque.
E Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador, foi mudado para Abed-nego, que significa servo de Nego, que é a estrela da manhã. Então, geralmente a gente fala Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eu acho particularmente errôneo, mas é porque já se tornou costume, né? Mas devemos chamar realmente Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes verdadeiros, né? Deus colocou no coração do chefe bondade e simpatia por Daniel. Isso está no versículo 9 do capítulo 1. Deus colocou bondade e simpatia, que às vezes Deus faz os homens ver graça em nós. Então foi Deus que colocou. Quando Daniel chegou perto dele e disse que não ia se alimentar dos manjares do rei, apenas de legumes. E o chefe, mesmo com medo do rei, do Nabucodonosor, permitiu que Daniel comesse legumes por 10 dias, se eu não me engano. Acho que sim. Uma coisa que é bom lembrar é que quando Daniel pediu para comer só legumes, ele ia passar 3 anos. A gente pensa que é rápido lendo assim, mas eram 3 anos, né? Que diz aqui que o próprio rei escolheu a comida que devia ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinho e carne. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Então era um treinamento. E Daniel rejeitou o manjar do rei por 3 anos e passou a comer apenas de legumes, né? Então ele passou 3 anos se alimentando de legumes. E isso aí é a parte 2 do capítulo 1, né? Os jovens provados, jovens de caráter. Porque mesmo mudando o nome, a unção não mudou, permaneceu a mesma. E começaram a comer legumes, e quando o oficial foi ver, viu que eles estavam mais robustos, mais fortes do que os outros, porque eu vi uma vez e achei interessante. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, né? E a última parte do capítulo 1 é a integridade vindicada, que parte do versículo 17 até o versículo 21, que foi realmente quando Deus deu vitória, provou que estava com os rapazes, provou que estava com ele, porque mesmo se alimentando apenas de legumes, eles estavam mais fortes do que os outros rapazes. Repito, volto a dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Claro que essa loucura tem que estar entre aspas, né? Mas para o mundo é loucura, mas para a gente é poder de Deus, né? Então, vamos partir agora para o capítulo 2. O capítulo 2, antes de começar o capítulo 2, é bom saber que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, ele está muito relacionado com o livro de Apocalipse. Eu até ia ler um livro, só que colocaram eu rápido demais para falar. Mas eu quero mostrar aqui, que é esse aqui, Daniel e Apocalipse. Como entender os planos de Deus para o último dia, para os últimos dias. É do pastor Antônio Gilberto. E eu achei muito interessante. E tem livro que a gente lê assim rápido e já sabe que é muito bom. Então eu indico para vocês esse livro. E também indico um que eu também ia ler antes de falar aqui, mas não deu tempo, que é de Hernandes Dias Lopes, Daniel, um homem amado no céu. E é muito bom esse livro, eu já li o de Ruth. Ele explica detalhadamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu e relacionando o passado, o presente e o futuro. Bom, então o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Esse capítulo 2 a gente pode subdividir em 3. Sonhos assombrosos impossíveis, as exigências impossíveis e Deus concede a Daniel a interpretação.
Os sonhos assombrosos impossíveis. O capítulo 2 já começa dizendo que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele sonha. Uma curiosidade histórica também é que Nabucodonosor era muito novo. Ele tinha acabado de assumir o trono, né? Então ele era muito novo, mas o seu reinado era muito grande. Cresceu muito rápido. Entendeu? E aquilo subiu para a cabeça dele. Claro que a gente vai ver lá por diante, lá na frente, a gente vai ver que o Senhor fez ele comer capim, a mente dele como um animal, para saber que Deus que é soberano, né? Mas, enfim, no segundo ano do reinado, o rei sonha. Ele teve um sonho que o perturbou muito, e ele queria que alguém descobrisse esse sonho e desse sua interpretação. Eu lendo aqui na linguagem de hoje, a Bíblia linguagem de hoje, eu vi que ele chamou muitos magos, astrólogos, essas coisas, para tentar decifrar o sonho. Só que eles diziam, ninguém consegue interpretar um sonho sem saber o que ele é. E nessa parte aqui, eu achei muito parecido com José, né? Porque José teve que interpretar um sonho. Deus usou a José para interpretar o sonho do faraó. E depois que Deus deu uma interpretação a José, ele passou a ser o segundo do palácio, né? Quem era maior dele era apenas o faraó. E aqui com Daniel também não foi diferente. Então é muito parecido isso. Porém aqui eu achei interessante porque Nabucodonosor disse assim: como pensam que eu vou acreditar na interpretação se não me contarem um sonho? Então aqui eu não sei, né, se eu estou certa. Eu acho que Nabucodonosor sabia o sonho. Sabia. Mas queria que eles descobrissem qual era o sonho. Porque ele disse: como é que vocês acham que eu vou acreditar na interpretação se vocês não me disserem um sonho? Né? Então, como ninguém foi capaz de revelar, ele mandou matar todos. E dentre eles estava Daniel e seus amigos. Então, quando Daniel chegou, que é agora no capítulo 14, e perguntou por que o rei está tão furioso. Por que o rei? Então ele perguntou: por que o rei está tão furioso, né? E aqui vem para a parte 2, que eu falei no começo, as exigências impossíveis. Porque ele queria que ele descobrisse qual era o sonho e interpretasse esse sonho, né? Então, por que está tão furioso? E duas palavras que eu quero destacar no texto lido é sabedoria e amigos. Diz aqui no versículo 14: mas quando Arioque, comandante da guarda do rei, que estava encarregado de matar os sábios, veio procurar os 4. Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria. Eu achei muito interessante isso, porque também a palavra de Deus diz em Tiago 1,5 que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rosto. E nos últimos dias o que está faltando muito é sabedoria. Saber como entrar, como sair, saber como fazer. E Daniel tinha a sabedoria. Nós precisamos também ter sabedoria. Eu achei muito interessante isso. Então ele perguntou porque o rei estava furioso. Então Arioque levou Daniel à presença do rei. Daniel disse: dê-me um pouco de tempo que eu lhe direi o sonho e lhe direi o significado. Daniel tinha segurança. Confiava em Deus, que Deus poderia fazer, não por ele, mas por Deus, né? Ele esperou desde o começo, ele esperou em Deus. 3 anos se alimentando apenas de legumes, se separando. Passou pelo meio, sabe? Toda a história tem começo, meio e fim. E o meio é sempre aquilo que nos faz crescer. O meio de José, como eu disse, que eu achei muito parecida a história de José, o meio de José foi ser escravizado, foi ser acusado injustamente de algo que não cometeu.
mas Deus deu vitória. Então esse aqui era o meio de Daniel, 3 anos se alimentando apenas de legumes. Sabemos que esperar em Deus é obter colheitas eternas. Então ele pediu para o rei dar um tempo. E a outra palavra que eu quis destacar aqui é amigos. Amigos. A palavra de Deus diz em Provérbios 17:17 que na dificuldade, quem tem um amigo, existe amigo que na dificuldade não é mais amigo, mas se torna um irmão. Que nós possamos orar a Deus para Deus nos dar amigos, amigos de verdade, que ore por nós, que nos ajude nas dificuldades da vida. Ter amigos. Ter amigos. Né? Deus concede, é a parte 3 do capítulo 2, Deus concede a Daniel a interpretação. Porque tem coisas que só Deus pode fazer, a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então Deus concede a Daniel a interpretação. Depois que Deus concede a interpretação a Daniel, ele se torna governador da província, chefe, e ele ainda fala dos amigos, e seus amigos tornaram-se auxiliares dele. Porque a gente deve orar a Deus para ter amigos, mas também não devemos esquecer dos amigos que Deus nos dá, né? Então, Deus honrou a Daniel. Deus honrou a Daniel. Então, esse aqui foi o que Deus quer que eu saiba, né? Como eu disse no começo do vídeo, o método que eu aprendi, então aqui foi o que Deus quer que eu saiba. Agora, eu quero falar um pouco sobre o que Deus quer que eu sinta, o que Deus quer que você sinta a partir dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Deus quer que você, que eu, tenhamos um propósito. Mas Ele quer que eu e você sinta que Ele tem um propósito em tudo o que Ele faz. Deus nunca faz nada em vão, aleatoriamente. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele faz. Amém? Outra coisa. Ele quer que a gente sinta que Ele está no controle de tudo. No começo do livro de Daniel, a gente já vê uma coisa que a gente fica até meio, abismado. Porque foi Deus que deu vitória a Nabucodonosor sobre Joaquim, rei de Judá. Foi Deus. Mas o que é que ele quer que a gente sinta que Ele está no controle de tudo. Então, às vezes, Deus faz com que dê errado para lá na frente dar uma vitória maior. Deus sabe o que faz. A gente nunca deve reclamar. Deus sabe o que faz. Deus fez com que Nabucodonosor vencesse sobre Joaquim para poder Daniel estar entre Nabucodonosor. Lá na frente a gente vai ver que ele, como eu já falei aqui, que ele se transformou em animal. A sua mente ficou como animal para reconhecer que só Deus faz. Depois de 7 anos, a sua mente tornou normal como de um homem e ele glorificou a Deus por isso. Então Deus sabe o que faz. Terceira coisa, Ele quer que eu e você sinta que Ele transforma o mal em bem. Deus sempre transforma o mal em bem. E a última coisa é que Ele usa coisas pequenas e sem valor para mostrar o seu poder. A gente vê isso no capítulo 1, quando Daniel recusou os manjares do rei, as comidas mais lindas e saborosas que tinha, e comeu apenas legumes, coisas pequenas, sem valor, chuchu, eu mesmo não gosto, né? Por 3 anos, ele passou 3 anos se alimentando apenas de legumes e de água, coisas que são essenciais para o corpo humano, vitaminas, né? Nutrientes. Então ele passou 3 anos se alimentando apenas de legumes e água. Abdicou das coisas do mundo para honrar a Deus e Deus o honrou. Como eu já falei aqui umas 3 vezes,
A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Ele usa as coisas pequenas e sem valor para mostrar o seu poder. E, por último, para concluir, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Né? Sobre o método, novamente, que eu estudei. O que a gente leu aqui, o que Deus colocou no meu coração, o que Deus quer que eu faça. Eu escrevi 5 pontos. Primeiro, Ele quer que eu e você confiem nele, não simplesmente por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. E o livro de Daniel retrata muito bem isso. Quando a gente fala de Daniel, a gente só pensa o quê? Na cova dos leões. Mas o livro de Daniel tem 12 capítulos e tem uma história muito grande, além dos 12 capítulos, né? E o livro de Daniel retrata justamente isso. A gente deve confiar no Senhor, não simplesmente por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Por quem ele é. Confiar nele por quem ele é. O segundo ponto foi ser contínuo. Eu achei muito interessante isso porque eu ouvi uma pregação, já faz umas 2 semanas, mas não saiu da minha mente. Ser contínuo. Que está lá no capítulo 6, versículo 16 de Daniel. Que quando Daniel foi para ser lançado na cova dos leões, o rei Dário disse assim: Daniel, que o Deus que você adora e continuamente serve, te livre da cova dos leões, te livre da boca dos leões. Te livre da boca dos leões. Aquele que continuamente serve. Não adianta você servir um dia, outro não. Você tem que ser contínuo. E o terceiro ponto está relacionado com o segundo. Defina as suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Por exemplo, nessa quarentena, eu até escrevi um texto sobre isso. O que é que você está fazendo nessa quarentena? O que é que você está fazendo? Qual é a sua prioridade? Né? Muitos estão aí com medo por causa dessa crise, dessa pandemia, né? Muitos estão se divertindo, assistindo séries, Netflix, mas qual é a sua prioridade? O que é que você está fazendo? Deus sempre, Ele ele gera profetas em tempos de crises. Ele sempre levanta profeta em tempo de crise. E nós estamos vivendo tempo de crise, mas será que estamos aptos para deixar Deus nos usar? Será que estamos nos preparando para isso? Eu sei que muitos aqui têm promessas de Deus. Enquanto a promessa não chega, se prepare para aquilo que Deus irá colocar na sua mão. Então, defina suas prioridades. Seja contínuo, como Daniel foi. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E com as janelas abertas para Jerusalém. E esse ponto me faz falar do quarto ponto que eu coloquei aqui, do que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu não esqueça das minhas origens, independente de onde eu esteja. Daniel era contínuo. Ele sabia suas prioridades. E ele não esqueceu as suas origens. Ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de onde era. Não esqueceu de quem ele era servo. Entendeu? Então nós devemos definir as nossas prioridades. Nós não devemos esquecer das nossas origens e nós devemos ser contínuos. E por último, buscar o Senhor a todo tempo. Daniel buscava o Senhor a todo tempo. E Deus honrou a Daniel. Deus deu visões a Daniel. Visões, né? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor dará visões aos jovens. Né? Então que nessa quarentena você priorize a Deus. Defina a sua prioridade. Defina o que você quer ser. O que é que você quer ser. Se você não agir diferente, nada será diferente. Então haja diferente. Faça diferente. Faça a diferença.
Seja como Daniel, defina suas prioridades, coloque no papel, define suas prioridades. E depois peça para Deus aquilo que você está querendo. Porque primeiro a gente precisa servir a Deus, como diz aqui, confiar nele, não simplesmente por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Amém? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu achei realmente incrível essa dinâmica. Eu espero que os jovens participem. É difícil chegar aqui e falar, é muito difícil. Eu nem dormi à noite pensando como é que eu ia fazer. Eu queria estar mais preparada. Como eu disse, vocês iam até ler os livros. Eu queria estar mais preparada. Mas Deus sabe o que faz. Então foi isso que Deus colocou no meu coração. E que do meu coração possa entrar no seu coração. E que a gente possa colocar em prática. Eu preciso colocar em prática o que eu mesmo escrevi aqui. Possamos ser como Daniel, jovens, cheios do poder de Deus, que tenha prioridade, que saiba quem sirva, Deus dos céus. Amém? Obrigado por quem assistiu até aqui, Sei que foi muito, na realidade nem sei o tempo, não tô nem olhando pro tempo, tô muito nervosa, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que nós possamos continuar, não só com o livro de Daniel, não só nessa quarentena, mas em todos os momentos, para que a gente possa ficar mais chegados, Como a gente diz, como eu destaquei aqui a palavra amigos, Amigos que buscam a Deus e que estão sempre juntos um do outro. Deus abençoe.